amigos, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021, estamos nós aqui, iniciando as nossas tarefas, os nossos estudos, nossas reflexões, e como em toda quinta-feira temos feito, a obra de estudo hoje tem como título Vidas Vazias, obra de Joana de Ângeles, através da psicografia de Valdo Pereira Franco. Então nós agradecemos já a companhia dos amigos Marcelo, Ivete, Jane, que estão conosco nesse instante. Vamos ver o pessoal todo que está aqui. Já já nós estaremos com a relação de todos que estão participando conosco, mas vamos fazer a nossa prece primeiramente. Brígida, Cazuco, sejam todos bem-vindos. Ana Maria, sejam muito bem-vindos. Júlio, Gil, que Deus nos abençoe, que nós possamos aproveitar ao máximo a noite de hoje. Vamos à nossa prece, depois continuamos conversando um pouquinho com os amigos. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, nos envolva, nos apacente o coração, nos ilumine a consciência, nos fortaleça a fé e a esperança de tal sorte que nos sintamos verdadeiramente capazes de viver e transpassar todas as dificuldades que se apresentem em nossos caminhos. Assim, abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá então, amigos, que nós estamos aqui hoje, livro Vidas Vazias, capítulo 15, que trata da intervenção espiritual. Ou das intervenções espirituais, está no plural o título do capítulo. Nós já tínhamos visto a respeito da obsessão, a respeito da fixação de ideias que é mantido. Nós vimos que em tudo isso a base é a lei de afinidade. É preciso que a criatura que está sofrendo essa influenciação tenha possibilitado uma conexão com aquele que a está influenciando, senão não ocorreria esse fenômeno. Então existe uma lei de afinidade, essas criaturas mentalmente estão se atraindo e por conta disso a conexão se estabelece. Bem, vamos lá, Vladimir, Célia, Laura, Cleusa, sejam bem-vindos. Continuando, nós tínhamos já a semana passada iniciado as reflexões desse capítulo. E paramos exatamente num trecho em que Joana de Ângeles explicava dessa lei de afinidade, falando dessas perturbações que podem até se somatizar no corpo físico, causando uma dificuldade em forma de doenças, desequilíbrios, desarranjos de alguma sorte, né? E por conta disso, então, é que a Joana nos diz que é fatal, a conexão é fatal pelos nossos pensamentos, sentimentos, ideias, desejos. Criamos esse imã, esse grande magneto que atrai para o nosso psiquismo outros psiquismos que se comprazem das mesmas coisas. E essa influência pode ser muito perniciosa, exceto, ela faz uma exceção, existe uma exceção, quando se muda o comportamento íntimo. Então, o que pode nos libertar destas influenciações mais pesadas, mais difíceis, é a questão de mudar o pensamento, mudar a forma de ver a vida, mudar os sentimentos. Assim nós vamos conseguindo, de alguma forma, desvincular, desmagnetizar aquela mente mais perturbada que estava a nos assediar. Paramos exatamente neste ponto da semana passada e continuando essas reflexões de Joana de Ângeles, ela vai falar do hábito, porque são as nossas muitas repetições do fato que acabam se tornando hábitos em nossas vidas. E este hábito é que complica, porque caímos numa mecanicidade dos comportamentos, dos pensamentos, acabamos presos, enredados
nesse campo magnético criado pelos nossos hábitos, do qual não escapamos tão fácil, a menos que tenhamos sim o verdadeiro desejo de nos safarmos disso tudo, de fazermos diferente, de sentirmos diferente. Então, Joana de Ângeles fala a respeito desse hábito, dizendo que nós temos hábitos de pensamentos pessimistas. É muito mais fácil pensarmos vai dar errado, vai acontecer algo ruim. Há pessoas que não conseguem estar felizes no momento porque ela já entende que logo em seguida alguma coisa acontecerá de ruim. Quando na nossa infância e adolescência existia algo que a gente às vezes estava rindo muito de algum fato e as pessoas diziam assim: quem ri muito na sexta-feira, domingo chorará. Olha o pensamento negativo. Que se você está rindo na sexta-feira, está feliz na sexta, se prepare, porque no domingo você vai sofrer. Você vai chorar, você vai ficar triste, algo vai acontecer, que era uma garantia de não termos a felicidade por mais uns dias. Era aquele momento e fatalmente iríamos às lágrimas por dores que surgiriam. É esse tipo de comportamento e de cultura e cultivo de pensamento que nós acabamos criando esse hábito do pensamento pessimista, das coisas mais difíceis, que vão complicando a nossa vida. Também temos o hábito do sofrimento. Para muitas pessoas, qualquer coisa diferente que aconteça, que não é do seu agrado, que não está exatamente como ela desejaria que estivesse, isso aí já é motivo para um sofrimento exacerbado, uma condição muito complicada de tristeza na vida, de sofrimento, de martírio. Há expressões também populares, nós gostamos bastante das expressões populares, porque elas são muito verídicas, e que diz assim: fulano gosta de fazer tempestade em copo d'água. O que significa que, sim, a turbulência existiu, mas era dentro de um copo d'água. E aquela pessoa aumenta muito e sofre muito por conta desta ideia. Assim também temos hábitos de futilidades. O mundo faz esse convite às futilidades e nesse exercício constante nós acabamos por adquirir o hábito das futilidades. Nem sempre necessitamos de algo, estamos lá empenhados em adquirir, nem sempre passaríamos muitas vezes, quer dizer, nem sempre necessitaríamos daquilo para a nossa vida e, de repente, colocamos como prioridade, e são futilidades, são coisas momentâneas, coisas que passam rapidamente por nós, que não teriam maior valor do que aquele, mas é hábito, o hábito da futilidade. E nós precisamos viver, né, um hábito de viver comportamentos menos dignos. Nós precisamos também ter atenção com os nossos comportamentos e muitas vezes somos convidados a comportamentos menos dignos pelas situações da vida e acabamos nos empenhando de tal forma nesse caminho que esses comportamentos acabam se tornando um hábito em nossas vidas. Assim, ela vai chamando a atenção. Então, seja os pensamentos pessimistas, seja o sofrimento exagerado, seja o hábito das futilidades ou do viver comportamentos menos dignos, ela diz tudo isso atrai espíritos do mesmo nível moral. Então, espíritos também com pensamentos pessimistas, espíritos também envolvidos nesses comportamentos menos dignos ou nas futilidades, porque as pessoas desencarnam, mas não deixam de ser quem são. E claro que vão continuar com essa mesma postura, com esse mesmo jeito de ser. Assim é que ela chama a nossa atenção para essa condição, né? essa dificuldade que está sendo apresentada por nós, dizendo, olha, isso que vai atrair espíritos com o mesmo nível moral, que passam a conviver na psicosfera do encarnado,
que é a nossa psicosfera. É uma, se pudéssemos chamar uma esfera, né, um quantum que forma um casulo onde estamos mergulhados de vibrações do próprio espírito, de campo mental, de vibrações do campo mental, onde se projetam as nossas imagens. Essa é a nossa psicosfera. Cada um de nós carrega consigo essa tela mental escancarada para os outros espíritos poderem identificar o que é que estamos, onde está o nosso mundo, onde está o nosso pensamento, onde está o nosso sentimento, o nosso comportamento. E esses espíritos são atraídos pelas mesmas coisas e passam a conviver nessa psicosfera, nesse campo magnético junto de nós, locupletando-se com as energias mórbidas, ao mesmo tempo transmitindo aquelas que lhes são peculiares. Então é nesse campo mental que ocorre uma transferência, uma transfusão de energias do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado, entre desencarnados e entre encarnados. São campos mentais. Não importa a condição de estar encarnado ou desencarnado, o ser continua pensando, continua gostando, continua tendo prazer, e isso tem o seu campo mental, que vai se sintonizar com outros campos mentais, e ali eles vão trocar, permutar energias. É claro que o encarnado vai ter consigo, nessa mesma psicosfera, por isso que André Luiz chama de campo biopsicoenergético. Olha como ele define isso, campo biopsicoenergético. Bio é vida, psico é a mente, é o pensamento, é o espírito, e energético, porque é um campo de energia emanada do ser. Então, neste campo dos encarnados é biopsicoenergético. Os desencarnados não teriam bio, seria só o psicoenergético. Para aquele desencarnado que está muito próximo da materialidade terrena, das sensações terrenas, o que acontece é que ele vai, a palavra que ela usa é locupletar-se, quer dizer, ele vai se abastecer, ele vai se banhar nas energias daquele encarnado, especialmente as energias físicas, a bio, que vai dar a ele uma sensação de estar na carne, de prazeres da carne. Então é isso que nós vemos como aproximação. Então vejam, no fundo, somos nós que estamos a fonte geradora dessa energia que vai atrair outras pessoas para a nossa convivência terrena. E aí continua Joana a nos explicar que, como consequência desse fenômeno, dessa aproximação, desse entrelace, né, entre as criaturas, como consequência disso, o desencarnado imiscui-se no psiquismo daquele que se lhe torna vítima. Porque ele está tão, como dissemos e vamos usar novamente, André Luiz, biopsicoenergético. Então a mente está aí, atuando, e ele estando tão embebido naquelas energias emanadas do encarnado, a transfusão entre eles, a transfusão energética, propicia uma transfusão de pensamentos, uma troca de pensamentos. E ele pode muito bem dominar o pensamento do outro, ou intensificar aquilo que às vezes está só mesmo em princípio na vivência do outro. E assim é que ele vai se miscuindo no psiquismo daquele que se torna sua vítima. É como uma planta que é parasita de uma árvore que é a sua hospedeira. Então a planta parasita, ela se alimenta da seiva da árvore, mas ela vai também sufocando a árvore com as suas raízes. Ela vai tirando os nutrientes e vai crescendo e vai sufocando aquela planta com as suas raízes. É assim também que essas entidades procedem. Elas se aproximam,
elas se imiscuem e no campo mental vão estendendo suas raízes, estão se alimentando das nossas energias e vão sufocando, estendendo as suas raízes, acabando com a capacidade de vida, de vigor daquele ser encarnado. Então, há um exemplo que Joana de Ângeles cita na sua obra, dizendo: o invasor nutre-se do cavalo que o hospeda, a princípio, até tornar-se usurpador de suas energias. Por que ela usa a expressão cavalo? Porque na enxertia de plantas é isso mesmo. Existe um tipo de laranja onde eles puderam usar um pé de limão, cortar o pé de limão, deixar a parte da raiz mais um tanto acima da terra, ali fizeram um chanfro e enxertaram um galho bom de uma laranjeira, por exemplo. Então o que vai ter? O pé de limão está servindo de cavalo para a laranjeira. E este enxerto vai se conectar de tal forma, vai penetrar aquele cavalo de tal forma que se fundirá a ele e nós teremos uma espécie nova de laranja. E assim que se conseguem espécies novas de laranja todo o tempo. Nós estamos citando um exemplo da laranja, mas isso é muito comum na agronomia, na botânica, fazer esse tipo de enxerto com determinadas flores, frutos, usando um cavalo que é uma outra estrutura, um outro vegetal, um vegetal mais forte, para aquele outro mais frágil se acoplar a ele, se fundir a ele e dar um produto diferente do inicial. Isto é, por isso que ela está usando esta expressão aqui, dizendo: o desencarnado imiscui-se no psiquismo daquele que se lhe torna vítima. É como um invasor, a dar o exemplo do invasor, que se nutre do cavalo. Então é o enxerto colocado que vai se nutrir do cavalo, da árvore que o está recebendo, que o hospeda a princípio. Quer dizer, em princípio era só uma hospedagem, depois ele tomou conta. Experimenta colocar uma orquídea, que é uma planta parasita, no tronco de uma árvore. No começo é só uma hospedagem mesmo, a árvore oferece a ela as condições de vida, mas com o tempo ela vai crescendo, enraizando e acaba sufocando, muitas vezes matando aquela árvore, porque ela dominou e usufruiu de todo o vigor vital daquela árvore, até tornar-se, diz Joana, usurpador das suas energias. Assim, volta ela a tratar das obsessões. Obsessões são muito numerosas na Terra. Então, esse processo, por ignorância do fenômeno, porque as pessoas não sabem que isso é possível, alguém se aproximar de tal forma que lhe suga as energias, a capacidade de pensar, embora é muito interessante que nós vemos pessoas dizendo assim: ai, eu um tempo aí conversando com uma pessoa, meu Deus, parece que ela sugou toda a minha energia, parece que acabou comigo ficar ali conversando um tempo com ela. E verdadeiramente pode ter acontecido. Por algum tempo ela se nutriu da energia da outra e essa uma ressentiu. Ou então ela assim, saiu com a cabeça atormentada, meu Deus, falou tanta coisa que eu já não sei mais o que pensar. Significa, saímos do nosso equilíbrio, fomos perturbados mentalmente, psiquicamente pela outra criatura. Se não tivermos a vontade de voltar ao nosso ponto de equilíbrio, nós podemos embarcar na ideia dela e abraçar a causa dela. Então veja como, falando do nosso mundo material, é algo bastante corriqueiro, e isso é um processo obsessivo. Tudo isso é um processo obsessivo, é que nós não sabemos, não tínhamos até então conhecimento desses fenômenos e não sabemos que precisa haver brecha, precisa haver facilitação, possibilidades para que o processo se estabeleça. Senão será só uma aproximação, uma influenciação sutil.
e não um domínio total, um processo obsessivo. Então as obsessões são muito numerosas na Terra por ignorância do fenômeno. A pessoa não se protege, não fecha as possibilidades, não põe uma senha de acesso nas suas coisas e pode ser invadida por um hacker qualquer, porque ela não tem o cuidado de proteger as suas senhas. E aí nós vemos ela continuar dizendo, e pela facilidade de enredamento dos seres reencarnados que as vitalizam. Então, se existe ignorância do fenômeno, entender a mecânica dos processos obsessivos, das aproximações, dos domínios mentais, existe também facilitação no meio humano, facilidade de enredamento, de envolvimento pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, facilitamos acesso à nossa rede particular, à nossa vida íntima, né? E assim os seres reencarnados vão vitalizando com esses pensamentos mais complicados, mentes já desencarnados, mas que estão dentro dessa mesma faixa de modo de pensar e de agir. Vamos ainda boa noite a Cleusa, o Sérgio, a Divone, que estão conosco nesse instante. Não estamos conseguindo ver bem aqui a turma do Facebook, infelizmente, mas Kazuko, eu posso ver, Cidinha, então alguns aqui a gente consegue ver por outros meios, né? Mas continuando então, fechando esse capítulo, Joana de Ângeles, ela vai fazer as suas observações. Até aqui o que ela fez? Como ela sempre faz em cada capítulo. Primeiro ela faz uma análise da situação. Depois ela faz ponderações sobre aquele assunto que ela está tratando, mostrando todo esse mecanismo, como funciona, as causas. E em terceiro lugar, ela vai trazer os seus pontos de vista, as suas observações para nos ajudar a vencer essas dificuldades momentâneas que as situações podem nos trazer. Então ela vai dizer como a dependência de muitos espíritos é muito grande em torno das energias anímicas dos seres humanos, quando estes começam a despertar para a realidade e dão início às tentativas de libertação, são muito mais agredidos e vitimados. Por isso que muitas vezes, quando a pessoa busca ajuda, quando a pessoa começa um processo de mudança no seu existir, é assim, nossa, agora aqui parece que tudo complicou, parece que tudo ficou pior do que estava. É como cutucar uma casa de abelha, né? Vai ouriçar as abelhas que estavam ali, bem folgadas naquele ambiente. Então, a Joana nos alerta para isso, de que como a dependência de muitos espíritos estão assim, vampirizando, se aproveitando, sugando, são os parasitas hospedeiros, nós acabamos de ver isso, né? Então são parasitas hospedeiros, e por conta disso, a Joana de Ângeles então diz desse fenômeno, né? Dessa condição que nós temos de que servimos dessa causa. E claro que eles não querem perder a boquinha, né? A mamata, ninguém quer ser desmamado. Eles não querem perder, por sua vez, a possibilidade de aproveitar alguma coisa a mais. Então, investem com mais força, atacam com mais força. São tentativas que eles estão fazendo, porque o outro está tentando se libertar, eles vão tentar prender, eles vão tentar segurar e vão agredir mais as suas vítimas, vão vitimar mais, vão causar mais dificuldades às pessoas. Porque esta é a forma que eles têm de tentar manter aquilo que para eles era conveniente, era bom. Verdadeiras técnicas são utilizadas pelos enfermos espirituais, pelos obsessores.
enfermos espirituais. Joana usa essa expressão, que são mentes adoecidas, espíritos adoecidos no mal, mas que conhecem muitas técnicas de domínio das outras criaturas e que permanecem na psicosfera humana, inspirando ideias perturbadoras e perversas, doentias insensatas, que lhes facilitam a continuação do intercâmbio mórbido. Ele vai fazer de tudo para colocar naquela mente algo que a mantenha fazendo o que ela vinha fazendo, aquele procedimento mais complicado. Vai fazer isso. Para quê? Para que ela não se livre, para que ela não saia do seu domínio. Então, em razão disso, é que ela então vai agir dessa forma, complicando a vida do outro, dificultando a vida do outro, inoculando as ideias perturbadoras, atiçando aquilo que nele já é uma tendência, uma viciação que ele estava trazendo, cutuca para ver se volta, cutuca que é para ver se volta, e assim continuarem parceiros na caminhada da vida. A recomendação de Jesus, orai e vigiai, estende-se a essas ocorrências como terapia preventiva de males de tal natureza. Então, se nós podemos fazer um processo preventivo, terapêutico preventivo deste quadro de perturbação, o processo, a receitinha de Jesus é essa: vigia e ora. Tenha atenção, presta atenção, olha bem, ouve bem, tem cuidado e faça as suas orações para poder se livrar, para poder manter ao largo aquelas pessoas mais complicadas, aqueles espíritos mais complicados que estão por ali. Mentes vazias, e esse é o título do livro, né? Joana vai falar sempre sobre essa questão de mentes vazias. Então ela diz aqui: mentes vazias de pensamentos elevados. Então não é uma questão, a mente pode estar cheia de pensamentos ruins, negativos, depreciativos, viciosos. Ela está vazia de pensamentos elevados. Então, mentes vazias de pensamentos elevados, cheias de queixas e animosidade. Olha o que é que preenche a mente de muitas pessoas. Queixas. Reclama de tudo, reclama toda hora. Quando algumas coisas ela poderia ser menos, né? Reclamar menos, mas nada satisfaz, nada agrada. Então, a mente está cheia de reclamações, que são coisas negativas. Quem reclama porque não está satisfeito. Não estando satisfeito, aquilo tudo está muito negativo para ela. Então, a mente vazia de pensamentos elevados, porque não pensa o que é bom, não procura ocupar a mente com uma coisa sadia, cheias de queixas, porque tudo está ruim, é bem o desenhinho, ó céus, ó dia, ó vida, e assim vai dia após dia reclamando. E animosidade, que é a disposição para desentendimento, briga, diz-que, o famoso mimimi que a gente está vendo aí como uma palavra da nossa época, uma expressão, não uma palavra, mas uma expressão da nossa época, para falar disso. São mentes que estão atormentadas por essas animosidades, que se permitem vigiar os outros, porque há pessoas que não cuidam da própria vida, elas estão muito ocupadas em vigiar a vida dos outros, em ter a atenção voltada para a vida dos outros. E esta condição vai enchendo a mente de pensamentos, porque a vida do outro, a gente fica muitas vezes imaginando sobre uma cena que viu, uma palavra que o outro disse, algo. Às vezes a gente vê, eu uso muito falar da rede social, porque é coisa que a maioria das pessoas acessa. E olha que eu não fico o dia inteiro na rede não, mas o pouco que eu olho rapidamente, eu vejo assim, às vezes uma pessoa posta
Posta. Faz um post qualquer, uma frase de efeito, para ela de alguma forma aquilo ali foi interessante e ela publica na página dela. Aí vem lá embaixo alguém perguntando, mas o que está acontecendo com você? Isso olha, eu acho que está acontecendo isso porque ela postou isso, porque ela fez aquilo. Então nós estamos imaginando coisas sobre a vida dos outros. E isso é uma porta aberta para essas mentes perturbadas do mundo espiritual se aproximarem de nós, que também gostam disso, que também gostam das mesmas coisas. Então Joana vai falando, mentes que permitem vigiar os outros e afligi-los, porque vigia ainda atormenta, dá o palpite indevido na vida do outro, de alguma forma atormenta a outra criatura, tornam-se campo favorável à exploração de obsessores. Vamos lá repetindo, mentes vazias de pensamentos elevados, então não penso que é bom, cheias de queixas e animosidade, que se permitem vigiar a vida dos outros e afligi-los, tornam-se campo favorável à exploração de obsessores ou simplesmente ignorantes da sua realidade, submetendo os frívolos e ociosos ao seu talante, ou seja, ao seu desejo. Então, a frivolidade, o ócio, a preguiça, a condição de vida muito parada, muito sedentária e esses comportamentos junto negativos tornam a pessoa um alvo muito fácil desses espíritos inferiores que vão sim tornar-se dominantes na situação, né? E que vão impingir àquele encarnado o seu próprio desejo, porque achou a fraqueza dele o meio de poder fazer alguma coisa nesta condição. E aí ela continua fazendo essa reflexão e nos ajudando a entender que nós podemos mudar esse quadro, nós podemos fazer diferente. E ela nos diz, raízes de muitos males que afligem e fazem sofrer a sociedade terrestre estão fincadas nas ondas do mundo espiritual, gerando embates. Então, muitas confusões aqui entre nós encarnados, aqui na face da Terra, estão sendo causadas por mentes desencarnadas que estão dominando aqueles que estão aqui encarnados e são mentes mais fracas, mentes mais comprometidas, que podem ser fantoches nas mãos dessa espiritualidade. E provocam faz sofrer a sociedade terrena, provoca embates, guerras, discussões, desentendimentos. E ela diz, pode-se evitar isso. Como? E ela vai dar a receitinha, como eu posso evitar esse quadro fermentar desse jeito, crescer tanto assim, prejudicar tantas pessoas. Primeiro, o hábito da oração. Então, cada um que busque a oração que lhe agrada, da forma que lhe agrada, oralizada, cantada, ouvida, meditada, cada um escolha como é melhor, mas lembre de elevar várias vezes no dia, se possível. Não é desligar de tudo e ficar em oração. A pessoa está até num trabalho, está na rua, eleva um pensamento a Deus, um pensamento bom, a um protetor, a um anjo bom, a um espírito amigo, não importa. Cada um que escolha, mas eleve esse pensamento. Então a oração nos ajuda, porque vai afastando os que não gostam da luz. Oração é luz, e existem aqueles que não se comprazem da luz. O segundo, a prática de ações enobrecedoras, atitudes melhores, atitudes no bem, coisas que possam verdadeiramente ser dignas, valerem a pena. Vamos adquirir esse costume de fazer alguma coisa boa. E essa alguma coisa boa, uma prática de ações enobrecedoras, até uma árvorezinha que plantamos para no futuro alguém ter sombra,
é uma atitude enobrecedora. Um lixinho que pegamos ali para não entupir a boca de lobo da nossa rua é uma atitude enobrecedora. Tudo que pudermos fazer para o melhor, não só para nós em particular, mas todos que partilham conosco na caminhada terrena, o que pudermos fazer nesse sentido é sempre uma prática enobrecedora, que eleva a criatura. O terceiro ponto, esforços pessoais para a própria transformação moral para melhor. Aí é que vem o esforço de cada um, mais consciente, para poder mudar o seu jeito de ser, olhando aquilo que é a raiz de uma vida mais complicada com os outros, das nossas tristezas, das nossas incertezas, olhando para nós mesmos, vamos tentando mudar o nosso jeito de ser para melhor. Isto tudo vai nos tirando da possibilidade de domínio de criaturas menores, mais difíceis. Então, tudo isso nós podemos fazer. E vejo que não é uma coisa tão difícil. Esse escudo protetor, esse tratamento que ela oferece, esse tratamento para nos salvarmos desse mal que possa nos atingir, oração, prática de ações enobrecedoras e esforços pessoais para se tornar uma pessoa melhor. Será que é pedir muito? Será que é tão difícil assim nós procurarmos fazer isso? Estaremos nos poupando de muitas dificuldades. Porque uma coisa é certa, nós costumamos ver pessoas que chegam às casas espíritas reclamando da vida, reclamando das suas situações, em vários aspectos, né? Seja material, espiritual, moral, social, não interessa. Ela tem lá suas reclamações. E o primeiro ponto que ela levanta para procurar a casa espírita é que ela está sendo obsedada, ou que ela está sendo influenciada por espíritos maus. É a primeira alegação. E vai até lá pedir que tirem os espíritos maus que estão com ela, que estão na casa dela, que estão acompanhando na rua, que estão perturbando a cabeça dela, que tire os espíritos maus. Ninguém vai poder fazer isso. Ninguém. Momentaneamente, sim. Com um ambiente de oração, com um passe que vai desimantar esse campo magnético que André Luiz falou, que Joana de Ângeles fala, que é o local das conexões. Por algum momento vai dar ali, vai desligar esse campo para dar um restart, né? Desliga para começar de novo. Então, o passe vai fazer isso, a oração vai ajudar, o trabalho de desobsessão vai até cuidar daquele provável espírito mais difícil que possa estar acompanhando e que vai ser ajudado, né? Se ele quiser, ele será encaminhado e vai ser ajudado. Mas é o que Jesus fez, dizendo àquela mulher que a casa estava limpa, mas que uma casa limpa saía um e poderia entrar 7. Ele fala se ela não cuidasse de fechar a porta. Porque é exatamente isso. Fica tudo aliviado, que beleza, estou me sentindo melhor, por algumas horas. Às vezes, há narrativas, nós vamos ver nas obras de André Luiz, de que a pessoa estava muito perturbada num processo obsessivo, e era um rapaz e a mãe o leva a uma casa espírita aquela noite para ser ajudado nessas condições que estávamos falando. E, no entanto, o rapaz foi relutante, ele não tinha lá muito interesse de ir, era mais a mãe mesmo que estava intercedendo por ele, ele foi relutante. Mas o obsessor, exatamente por ele ter ido relutante, que não era o seu desejo profundo, o obsessor que estava junto dele parou na esquina do centro e ficou esperando. Então o rapaz se sentiu melhor lá dentro, prestou mais atenção, se sentiu mais aliviado, mas quando ele saiu do centro, ele passou naquela esquina
e novamente o obsessor engatou ali junto dele e lá começou ele de novo com as mesmas palavras, o mesmo modo de ser. Então o centro não vai fazer milagre nesse sentido de limpeza espiritual. Ninguém vai fazer esse milagre se a própria pessoa não cuidar daquilo que foi limpo, se ela permitir sujeira novamente. Então vai se repetir N vezes o processo até que a pessoa resolva tomar posição, resolva fazer alguma coisa diferente do seu próprio existir. Então Joana também está chamando a nossa atenção para isso. Porque se estamos envolvidos de alguma forma, se estamos sentindo essas presenças, nós temos que mudar alguma coisa na nossa proposta de vida, no nosso jeito de ser e intensificar as orações e as boas ações para que esses espíritos se desinteressem de nós. Por que eles vão se desinteressar? Porque eles não terão mais nutrientes que abasteçam o seu psiquismo doente, já que a pessoa não tem mais aquele produto nocivo para lhe oferecer e sustentar a sua mente doentia. Ele vai perder o interesse, ele vai ter que procurar outro, porque ele não terá energia compatível, ele não poderá se abastecer, ele não poderá se hospedar naquele psiquismo que não atende às suas necessidades primeiras. Isto que nós temos, que é todo esse mecanismo que ela explica, que nós precisamos entender para o nosso próprio bem, para o nosso benefício, para a nossa melhoria. Nós precisamos dessa condição. E assim continua ela refletindo. Quando saudáveis lições do Evangelho tornarem-se diretrizes de segurança, quando as revelações do Espiritismo forem absorvidas, entender-se-á que não existem dois mundos como habitualmente se crê. Há apenas um mundo em variados graus de manifestação. Então vamos lá. Quando as lições, as saudáveis lições do Evangelho de Jesus tornarem-se diretrizes para a nossa vida, então nós temos que nos aplicar em conhecer os ensinos de Jesus, que são os ensinos da lei do amor. Solidariedade, fraternidade, caridade, essa vivência mais digna, mais plena. Então são os ensinos de Jesus. Quando isso se tornar diretriz de segurança em nossas vidas, então verdadeiramente quisermos seguir esse caminho, porque a opção é nossa, se quisermos seguir esse caminho, quando as revelações do Espiritismo forem absorvidas, então precisamos também estudar o que a doutrina espírita nos oferece como conteúdo de estudo, especialmente nesses casos aqui, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos, é um tripé que é a base da doutrina espírita. Então, quando esses ensinamentos forem absorvidos por nós verdadeiramente, não é ser decorado não, mas é que a gente, tomando conhecimento, tenha entendimento, compreensão e comece a olhar a vida de forma diferente e agir de forma diferente. Então, quando isso acontecer, entender-se-á que não existem dois mundos, não há mundo físico e mundo espiritual. É um único mundo, existe um único mundo, com uma dimensão invisível e uma dimensão visível, mas ambas fazendo parte do mesmo mundo. Não tem separação, não existe um hiato entre elas, não existe, há uma continuidade, não tem solução de continuidade. A vida segue, não importa se está do lado visível ou invisível, a criatura está vivendo. O ser está seguindo, está evoluindo. Então vamos entender isso, que não existem dois mundos. E o que fazemos neste visível também atrai companheiros do invisível que partilham do mesmo gostar, do mesmo querer, do mesmo pensar.
e vão engrossando esse cordão. Então não podemos reclamar. Há apenas o mundo, diz Joana, em variados graus de manifestação. Então, variadas dimensões que possibilitam graus de manifestação diferentes. Quando entendermos o Evangelho de Jesus, quando percebemos aquilo que o Espiritismo está nos revelando, ter-se-á cuidado com os pensamentos, as palavras e os atos, porquanto todas essas expressões de vida e atividade mesclam-se nas duas esferas, produzindo ressonâncias equivalentes ao teor vibratório de que se constitui. Vamos entender essa frase de Joana. Quando entendermos o ensino de Jesus e aquilo que o Espiritismo traz como reflexão para nós começaremos a tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos atos. Por que faremos isso? Porque todas as nossas expressões de vida e toda a nossa atividade se mesclam nas duas esferas. Há até uma imagem que mostra para nós essa mescla, as cores do arco-íris. O arco-íris tem as cores diferentes, faixas com coloridos diferentes. Porém, uma faixa próxima da outra não tem algo separando-as. Elas se mesclam naquele ponto, dando um tom que tanto parece ser da primeira cor como da segunda cor. Se misturam naquele ponto, naquela faixa vibratória da luz. Aquela coloração, aquelas duas colorações se misturam. Você não define mais uma ou outra, elas compuseram uma terceira coloração intermediária entre as duas. E assim também com o mundo visível e invisível, ou o mundo espiritual dos desencarnados e dos encarnados. Sim, há uma mescla nessas duas esferas, produzindo ressonâncias, ondas vibratórias, equivalentes ao teor vibratório de que se constitui. Então, vai ser a somatória das duas vibrações que dará essa ressonância, o produto será esse. Compreender-se-á que a jornada espiritual é uma continuação da natureza física, podendo construir o melhor possível para si mesmo, preparando o seu futuro imortal. Então, vamos compreendendo que nossa jornada espiritual é a continuidade da física e que nós vamos podendo construir o melhor, onde estivermos por nós mesmos, preparando essa jornada espiritual melhor para nós, para cada um de nós mesmos. Queremos um mundo melhor além, tratemos de fazer um mundo melhor aquém. Aqui mesmo, nesse momento, quando estamos aqui juntos, vivenciando essas experiências. Continua então Joana a falar agora da nossa atualidade, dizendo: na atualidade, em razão da perda de sentido ético pela cultura e em razão do incêndio das paixões da libido, nas suas várias expressões, o comportamento se faz totalmente materialista, mesmo nos círculos ditos espiritualistas. Em razão da perda de sentido ético pela cultura e em razão do incêndio das paixões dos nossos instintos, da satisfação, da energia, da libido, a energia dos nossos instintos. Nas mais variadas expressões, o comportamento humano se faz totalmente materialista. Queremos ter as sensações da matéria, queremos o conhecimento das coisas materiais, da nossa ciência materiais, das nossas tecnologias, do mundo material que estamos vivendo. Esquecidos que vamos ter continuidade. Não estamos preparando uma bagagem. Estamos apenas vivendo o instante aqui presente. Quando o passado já foi, o futuro não veio, mas será o nosso destino. Com certeza será, sim, o nosso destino.
Então nós temos que ter esse cuidado, essa atenção, porque estaremos sujeitos a tudo isso. Assim, continua ela a dizer, os interesses do prazer excessivo sobrepõem-se àqueles que edificam a harmonia íntima onde quer que esteja. E é um fato, as pessoas estão insaciáveis nesses desejos, nesses pensamentos tão materializados, o imediatismo que se faz presente nas vidas acaba por complicar mesmo e não permitir que nós tenhamos uma condição melhor do próprio existir, que nos preparemos devidamente. Boa noite, Jaqueline, Cláudia, Lourdes, Maria Aparecida, Cida, sejam todos bem-vindos e vamos seguindo aqui as nossas reflexões. Eu ainda não estou conseguindo observar muito o chat, vocês podem ver que eu não estou nem respondendo, né? Não sei se está havendo algum comentário, porque não estou conseguindo visualizar, mas a gente vai aqui da forma que puder, continuando a nossa... Vejo só os coraçõezinhos subindo e agradeço muito aí, e alguns dos amigos cujo nome aparece a gente consegue visualizar. Todo empenho deve ser feito para encontrar-se a visão correta do existir e dar equilíbrio aos instintos e boa conduta às emoções. Recadinho para nós. Todo empenho, toda força nós precisamos fazer, todo o trabalho precisa ser feito no sentido de nós encontrarmos uma visão correta do nosso existir, uma visão mais precisa desse nosso existir que continua além da vida material. Continua, ele segue adiante. E dar equilíbrio aos nossos instintos. Trazemos instintos, mas somos senhores do nosso destino. Então precisamos verdadeiramente dominar. E boa conduta às nossas emoções. Podemos controlar tudo isso. Estamos amadurecidos o suficiente para esse controle. Tudo se encadeia no universo. Do átomo primitivo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Ela lembra aqui a questão 540 do Livro dos Espíritos, que fala que do átomo primitivo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo. E o átomo primitivo de ontem será o arcanjo de amanhã. Dizendo essa linha de evolução, onde, como nós dissemos, não tem solução de continuidade. É uma continuidade única. É uma experimentação única, uma vivência única do ser. A partir do momento da criação por Deus, segue-se a jornada do átomo ao arcanjo, como Joana nos lembra e como está lá no Livro dos Espíritos. As obsessões são muito mais numerosas do que se pode imaginar. E ninguém está livre de ser vítima. Ninguém, porque nós não conseguimos manter um pensamento tão equilibrado assim por tanto tempo, né? Nós somos vulneráveis, o homem velho está aqui, a criatura que já fez um punhado de atrapalhadas na vida ou nas vidas anteriores, está aqui viva, então muitas coisas vêm à tona e ali naquele momento, fragilidades, dificuldades, escorregamos de novo e por isso podemos naquele instante nos tornar então alvos fáceis para as criaturas maldosas. E assim continua a Joana nos dizer, tudo se encadeia no universo e nós precisamos observar essas questões da maturidade, do cuidado para nos livrarmos das obsessões que são numerosas, muito mais do que se pode imaginar. E ninguém está livre de ser vítima caso não esteja em vigilância e ação na esfera do bem. Vigilância e ação. Esse é o segredo. Estar sempre atento, alguma coisa pintou diferente na cabeça, alguma emoção, alguma sensação, algo diferente saiu do nosso padrão, controla, diminui, corta, porque não serve, não nos representa. Então, essas condições
de vigilância e ação na esfera do bem, que é o trabalho no bem que nos vai garantir até criaturas que vão nos ajudar, que vão velar por nós, que pela sua gratidão, pela sua bondade, olhando o nosso esforço em nos tornarmos criaturas melhores, é que eles vão então poder nos amparar e nos assistir. Quando as psicologias forem entendidas melhor, as psicologias, porque nós temos vários, psicologia do comportamento, né? Nós temos, são várias formas de psicologia transpessoal, e vamos a cada vez desenvolvendo, é uma ciência, ou várias ciências vindas de uma mesma vertente. Então, quando as psicologias forem entendidas melhor, revelarão nas causas endógenas das doenças mentais e psicológicas a presença do ser imortal desencarnado, influenciando com força aqueles que se encontram mergulhados no vaso carnal. Joana está nos afirmando que teremos psicologias no futuro, psicologia é a ciência que estuda então cuida do nosso pensamento, da alma, da essência, do ser. Quando houverem ainda psicologias mais avançadas ou melhor entendidas, não é que são mais avançadas, mas melhor entendidas, quando forem melhor entendidas, elas vão revelar. Então, voltando, porque tivemos uma ligeira interrupção, então nos dizia Joana que observam nas causas endógenas das doenças, são as causas internas. Vão perceber não causas externas, mas causas internas de doenças mentais. Causas que aquela criatura está trazendo com ela. Não foi algo que aconteceu e possibilitou isso. Ela manifesta. Vão perceber nessas causas interiores das doenças mentais e psicológicas, que não são causas materiais, a presença do ser imortal desencarnado influenciando campos vibratórios mentais, influenciando aquela mente em pontos mais enfraquecidos e tornando então a criatura um portador de uma doença mental, de um desequilíbrio, e vão poder agir com mais precisão. Nós temos sim já alguns hospitais trabalhando com essa condição. Aqui mesmo no nosso estado de São Paulo existem hospitais que procuram olhar esse doente que está momentaneamente em uma situação de desequilíbrio mental, também como uma pessoa em processo obsessivo. A obsessão já entrou no CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então já há um olhar para este caminho e futuramente vão poder então olhar mais em profundidade essa situação. Então continua ao encerrar esse capítulo, Joana a dizer, por diferentes razões, aconselhando a cada um de nós, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado, porque essas foram as palavras de Jesus. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será dado. Então, buscar o reino de Deus é o reino de paz, de alegria, de pensamentos bons, de atitudes boas. A sua justiça é a lei do amor. Então, busca primeiro essas vivências e tudo o mais será acrescentado, tudo o mais de bom será acrescentado. Diz, então, ali para nós, a questão de Jesus ao falar isso, conforme propôs Jesus, porquanto no mundo terás aflições. Em razão, primeiro, da transitoriedade da própria existência orgânica. Então, o nosso corpo físico, ele com o passar do tempo, ele vai se desgastando, ele vai apresentando dificuldades. Então, aflições pela própria transitoriedade do corpo físico, das doenças que podem nos atingir. Então, fazendo parte ainda da condição orgânica da matéria na Terra. Por conta disso, taxativo que passaremos algumas dificuldades orgânicas,
que poderão nos trazer aflições. Então, por conta da transitoriedade da própria existência orgânica e por conta das conjunturas de que se constitui, de todo o arcabouço da nossa história de vida, que soma muitos resgates, provas, expiações, aprendizados, as conjunturas da vida moderna, do nosso progresso material, tudo isso somado vão trazendo dificuldades para nós. Mas o conselho fica aqui: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais lhe será dado. Assim, meus amigos, nós chegamos ao final desse capítulo 15, que falava a respeito das influenciações espirituais. Como nós dissemos na semana passada, aproveitem, leiam de novo, repensem, avaliem, vejam o que ficou ainda sem muito esclarecimento, que a gente possa repensar o capítulo, porque ele vale a pena. É todo um tratado sobre como nos livrarmos, nos protegermos ou nos livrarmos dos processos obsessivos. E tudo, como nós vimos, está em nós mesmos. Nós somos a fonte geradora que possibilita o desequilíbrio que possa acontecer. Então precisamos criar coragem para vencer a nós mesmos, e é aquilo, né? Vencer o mundo, primeiro nós precisamos vencer a nós mesmos. Vamos agradecendo a Deus a oportunidade, agradecemos por esta semana inteira, que olha, já se findou, né? Quinta-feira hoje, se Deus quiser, segunda-feira retornaremos com as nossas reflexões e encerramos com aquela oração do Pai Nosso do Monsenhor José Silvério Horta, que está no livro A Luz da Oração, de Chico Xavier. É um Pai Nosso muito especial, muito bonito, de muito sentimento escrito, e que diz: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor, assim seja. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que a paz esteja nos corações e em todos os lares. Que Jesus ilumine a mente dos governantes deste mundo, de todas as nações, para que consigamos o equilíbrio que precisamos enquanto humanidade terrena vivemos em paz. Deus abençoe a todos e até segunda-feira, se Deus quiser.